Aleluia. Tu és santo e poderoso, Deus. Te damos graças nessa noite. Te damos graças pela tua fidelidade, pelo teu amor, pela tua vida em nós. Somos gratos, Pai, pela palavra que não está algemada na empresa, mas ela está livre para fluir no nosso meio. Fica à vontade, Espírito Santo de Deus, para nos usar como instrumentos teus, para manifestar a tua glória e o teu poder através da revelação da tua palavra. Cremos numa rica, viva e gloriosa esperança por meio de Cristo Jesus. Que o Senhor, que é a saúde das nações, que o Senhor é a saúde do nosso corpo, o Senhor é quem nos guarda, aleluia, o Senhor nos cerca com alegre cânticos de livramentos. O Senhor tem sua mão sobre a nossa vida e nos cerca por diante e por detrás. O Senhor tem acampado os seus anjos, nos guardando e nos livrando de todo o mal. E a sua boa mão nos tem guiado a toda verdade. Te adoramos e te bendizemos nessa noite, sabendo que o Senhor é muito mais além do que aquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor supera as nossas expectativas. O Senhor sempre tem algo mais. O Senhor sempre nos surpreende. E é por isso que nós somos gratos a Ti, porque Tu és santo e poderoso, Deus. Tu és santo e poderoso, Deus. Toda a terra exalta o Teu santo nome. A criação declara as Tuas grandezas. Um dia declara a Tua glória ao outro dia. E nós, os que temos o fôlego no nosso pulmão, Pai, nós somos aqueles que Te louvam e Te adoram, porque Tu és santo e poderoso, Deus. Maravilhoso, exaltado, digno de honra, digno de glória. Nós Te bendizemos nessa noite, sabendo que o Senhor, aleluia, proveu todas as coisas para aqueles que o amam. E nós Te amamos, nós Te reverenciamos e Te adoramos nessa noite, em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Obrigado, louvor. Você pode sentar. Aleluia. Deus é muito bom. Eu ainda estou desacostumado com a igreja vazia. E não vou me acostumar com ela vazia, não. Você que está em casa, eu quero te convidar para um passeio na Bíblia, para a gente lidar com um tema que me é muito caro. E por muito tempo as pessoas têm sido enganadas com vãs filosofias. E até nesse contexto de hoje em dia é muito bom a gente falar sobre algo que é tido para nós como a nossa vitória, a nossa fé. E a nossa fé ela é motivada por uma esperança, por algo que ainda vai acontecer, mas por algo que também já aconteceu. Seja bem-vindo a um tempo onde nós vamos conversar sobre a esperança bíblica, sobre a esperança segundo a Bíblia, a esperança que o crente tem. Nós não somos largados, afastados de um Deus que não faz nada quanto à situação, mas nós que confiamos no Senhor. Você confia no Senhor? Você tem colocado o Senhor como seu rochedo e a sua fortaleza, então nele você tem uma esperança. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia e a gente vai ter muitos versículos para ler sobre esse tema, a fé na esperança bíblica. A fé segundo a palavra de Deus, baseando a nossa esperança. Então, Salmos, capítulo 33, versículos. Deixa eu botar isso para perto aqui. 18 e 19. Se você tem medo de riscar sua Bíblia, eu estou começando a riscar a minha nova Bíblia aqui. E essa eu acredito que não vai mais sair da minha mão, porque ela já está marcando tudo o que eu quero e ela tem uma boa área para me usar aqui. Salmos 33, versículos 18 e 19. A gente vai indo e voltando na Bíblia para expressar uma base, colocar uma base bíblica sobre a nossa fé e a nossa esperança, amém? Então, se você tem medo de riscar, pede para o teu filho, ele risca, amém? Marca aí, anota teus versículos e seja abençoado olhando para a sua Bíblia.
Ela é a base da nossa confissão de fé e ela é a base da nossa esperança também. Então, Salmos 33, versículos 18 e 19 diz: Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem. Você teme ao Senhor? Você tem guardado a sua aliança com o Senhor? Os olhos do Senhor estão sobre você e sobre a sua casa. Os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as almas deles da morte e para os conservar vivos na fome. Eita, bem atual essa Bíblia, né? Essa Bíblia é muito moderna. Para quem queria atualizar, é bom olhar primeiro os textos bíblicos. Para quem pensa em atualizar a Bíblia, saiba que ela já preparou todos os parâmetros e definições do socorro de Deus para mim e para você. O Senhor tem provido para mim e para você. O Senhor é nosso pastor e absolutamente nada nos faltará. Pode fechar o que fechar, mas você vai ter o seu celeiro farto por causa dos princípios da palavra. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Romanos capítulo 8, versículo 24 e 25. E você vai ver que a gente vai e volta no Velho Testamento e vai mostrar o mesmo Deus da esperança. O mesmo Deus que era esperança no passado, é o mesmo Deus que é esperança para mim e você hoje em dia. Nele nós podemos confiar. Romanos, capítulo 8, versículos 24 e 25. Eu creio que esse tempo é um tempo onde nós vamos visitar muito o contexto do ensino da palavra de Deus, para que você tenha base na sua fé. Para que quando você for questionado pela esperança que você tem, você vai dar resposta bíblica. Amém? E essa é a esperança bíblica, a esperança de crente. Amém? É uma esperança em Deus. Romanos capítulo 8, 24 diz: porque em esperança somos salvos. O contexto é bem explicativo, ele é autoexplicativo, o texto explica tudo. E essa salvação provida pela esperança em Deus. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. O segredo da esperança bíblica, ou da paciência, da perseverança, é você crer que o que Deus que prometeu, independente do tempo, vai acontecer. Ele já proveu em Cristo Jesus ampla suficiência, toda a capacidade de produzir resultados, toda a proteção divina está no nome de Jesus. E por meio dele nós alcançamos bons termos, ou teremos um sucesso e um futuro. Você crê nisso? Você não vai morrer nesse tempo de morte. Você não vai morrer no vale da sombra e da morte, porque o Senhor é aquele que te conduz em segurança. E a esperança que nós temos é que vai passar. Tudo passa. A única coisa que não passa para mim e para você é a veracidade e fidelidade de Deus e da sua palavra. Eles permanecem para sempre, imutáveis. Essa é a verdade absoluta. Você crê nisso? Anota aí, recebe em nome de Jesus as impressões que o Espírito está dizendo. Eu posso estar falando algo aqui e você entendendo pelo Espírito algo a mais. Escreva, anote, tenha essa diligência com a palavra de Deus, porque é isso, não homens, mas a palavra que vai te levar ao caminho certo. Pode ser que homens te levantem e te orientem a ler, como eu estou fazendo aqui, mostrando textos bíblicos que vão trazer luz e revelação para você. Mas aprenda a estudar a sua Bíblia, recebendo revelação do próprio Espírito Santo. E perceba que mesmo que um ministro fale algo, deixe seu coração espiritual aberto para ouvir o que o Espírito diz à igreja. Amém? Então, a esperança por sua natureza, ela diz ao futuro. Ela fala algo futuro. Há uma esperança para nós em Cristo Jesus, para a redenção do nosso corpo físico, mas nós em Cristo, no Espírito, já estamos praticamente habilitados para tudo. Por que praticamente? Porque a nossa alma, ela não foi convertida, ela se transforma. O nosso espírito em Cristo Jesus está aperfeiçoado, está salvo, mas há uma desenvoltura da salvação que nós devemos cumprir. Ou seja, cada dia buscando o conhecimento da verdade, até sermos transformados de glória em glória, de fé em fé, conforme a imagem do Filho de Deus. Amém? Então, no Espírito eu estou pronto, mas a minha alma precisa ser renovada pela informação da palavra. E a informação da palavra diz que a esperança em Deus também tem algo para o futuro. Sabe, pessoas estão projetando dias difíceis. E a própria Bíblia diz que nos últimos dias seriam dias difíceis. Dias de trevas,
Pessoas estão se levantando para maquinar contra a igreja do Senhor, mas deixa eu dizer para você, Jesus já venceu. Vou dizer isso de novo para a sua esperança se acender dentro de você. Jesus já venceu. Tudo que se possa nomear, Ele já venceu. Cabe a mim e a você, como igreja de Cristo, não ser mais uma igreja simplesmente militante, mas andar no triunfo de Cristo Jesus. Como? Pela fé. Recebendo aquilo que Ele já conseguiu conquistar para mim e para você. Agora as coisas futuras, fica tranquilo, isso agarra a tua esperança com ela e dizendo, olha, Satanás, você pode fechar tudo, mas em Deus eu tenho saída. Você crê nisso? A palavra vai trazer isso para mim e para você. E essa visão do futuro é o que Deus diz para mim e para você. Eu costumo brincar aqui, o diabo pode fazer tudo o que ele quiser fazer, mas nós já sabemos o final. No final nós vencemos. Você crê nisso? No final, eu e você somos mais que vencedores. No final, aquele que confia no Senhor, o Senhor os livra até da fome. Foi isso que nós vimos aqui em Salmos. Os olhos do Senhor estão postos sobre mim e sobre você. Você crê nisso? E você crê que você vai ser provido de todas as coisas? Deixa eu dizer para você, que perdeu o emprego, que crê no Senhor Jesus como Senhor e protetor da sua vida. Não se preocupe. Não ande ansioso, o Senhor sabia que o homem mau projetaria coisas contra você, mas você nele tem toda a ampla suficiência. Se prepare para você ser um empreendedor. Deus no meio da dificuldade vai abrir para você possibilidades para você alcançar os objetivos que você precisa. Não vai chover dinheiro do céu. Não vai chover dinheiro do céu. Mas Deus vai abrir portas para você, onde ninguém teve ideia. Você vai ter dinheiro, que vai ter a ideia que vai trazer o dinheiro para trazer a manutenção para você. Eu creio nisso, amados. Aleluia, eu creio na inteligência e sabedoria de Deus fluindo sobre a sua vida. E você não vai ter necessidades. Mas também não se preocupa não. Deus vai levantar pessoas que no meio do nada vão levar algo para você. Eu creio, isso é uma viva esperança que nós temos, que o povo de Deus não vai mendigar o pão. O povo de Deus, e eu falo de uma forma geral, a igreja de Cristo, não vai padecer necessidades nesse tempo, porque esse não é o tempo que o diabo tem que governar. Esse é o tempo que a igreja vai fazer a grande colheita do Espírito. Isso é para crente. Aleluia. Romanos capítulo 15. A nossa esperança bíblica está intimamente vinculada, ligada, aliançada com a fé firme nessa palavra. Porque essa palavra, ela identifica quem foi que falou. Amém? Romanos capítulo 15, versículo 13. Assim, não julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço. Aliás, 15, perdão, marquei aqui o 14, é o capítulo 15, versículo 13. Ora, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deixa eu ver a versão que está aqui. Portanto, que o Deus da esperança vos abençoe plenamente com toda a alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito. O que é que Deus quer que você ande preocupado? É assim que está dizendo ali? Não, que você tenha alegria, porque é uma esperança nele, pela fé, e o Espírito é quem vai fortalecer isso em você. É por isso que quando a gente diz, irmão, anda no Espírito, não anda na carne, está dizendo para você andar na alegria do Senhor, crendo que aquilo que Ele prometeu vai acontecer. Essa é uma esperança baseada na palavra de Deus. Deus não é filho de homem para que minta. Ele não prometeu e vai desistir. Muito pelo contrário, vai acontecer. Diga, na minha casa, vai tudo bem. Na minha vida, vai tudo bem. Por quê, pastor? O Senhor quer que a gente diga isso? Para que sua boca seja aquilo que liga as palavras, trazendo vida para o ambiente da sua casa. Porque o diabo quer fechar sua mente, quer fechar sua boca e quer fazer você pensar errado. Mas Deus tem uma esperança viva para mim e para você. Nesse tempo de pandemia, onde tudo está parecendo que vai parar, tudo parecendo que vai fechar, o mundo está sofrendo, mas você tem uma esperança que o seu sofrimento para esse tempo é leve e momentâneo. Mais uma vez, isso é para crente. Aleluia, Hebreus capítulo 11. Versículo 1, ninguém nunca leu esse versículo aqui, no verbo da vida, vitória.
Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 11, versículo 1, perdão. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Ou seja, a minha esperança está baseada na prova que a fé trouxe para mim e para você. A minha e a sua fé está baseada naquilo que Deus falou e que já cumpriu, mas que a fé traz de lá do futuro, onde a esperança busca, a fé traz para o tempo presente. Já somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Independente das batalhas que estamos vivendo aqui, nós temos a vitória em Cristo Jesus. Você crê nisso? Aleluia! 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 Há uma sólida confiança em Deus. Você tem essa sólida confiança em Deus? Vamos novamente para Salmos capítulo 33. Salmos 33. Aleluia. Versículos 21 e 22. Pois no Senhor se alegra o nosso coração, porquanto no seu santo nome confiamos. Seja a tua misericórdia, ó Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. A esperança em Deus tem resultados, amados. Não falta provisão da parte dos céus. O que Deus quer é que eu e você sejamos crentes naquilo que Ele já falou para mim e para você. Tenha esperança no que Deus já falou a você. Se você crê no contexto que diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor, vai acontecer. Você pode depositar esperança nesse contexto, porque vai acontecer. A palavra de Deus é a verdade. Salmo 146. Vamos passear na Bíblia. Salmo 146, versículos 3 e 5. A fé bíblica, ela não se baseia em pessoas. Deus pode usar pessoas, amém? Mas não é nas pessoas, nos homens, que são falhos, factíveis a desistirem. Mas olha só o que o texto do Salmos está dizendo. Não confieis nos príncipes, nem em filho de homem, porque neles não há salvação. O versículo 5 diz, bem-aventurado aquele cuja ajuda está no Deus de Jacó, e cuja esperança está posta no Senhor seu Deus. Diga, a minha confiança e a minha esperança está no Senhor, o meu Deus. Antes, na velha aliança, o povo de Israel dizia o Deus de Jacó, o Deus de Israel. Mas em Cristo, o Deus de Israel se aproximou de mim e de você. Ele é seu Deus e Pai. Amém? O mesmo Deus que era de Jacó e de Isaac é seu Deus. Oh, aleluia! E nele nós podemos colocar os nossos olhos e a nossa confiança. Ele é o nosso rochedo. Glória a Deus. Jeremias 17, 7. A palavra de Deus sempre nos convoca a ir mais além em Deus e mais profundo para dentro de Deus. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ou bem-aventurado, mais do que feliz, porque ele será como árvore plantada, versículo 8 diz, porque ele será como árvore plantada junto às águas, que para o ribeiro estende suas raízes, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha estará sempre verde, e no ano da sequidão não se fatiga, nem deixa de dar frutos. Você acha que esse tempo de portas fechadas, esse tempo de pandemia no mundo, onde as produções e a linha produtiva tem sido bloqueada para parar o sustento da humanidade, parece com o tempo de sequidão? Deus está dizendo para mim e para você, se você confiar nele, você será como uma árvore plantada junto a ribeiros. No meio da sequidão, onde ninguém tem, você tem. Vou dizer isso de novo, no meio do espanto e da sequidão ao lado, você vai ter suprimento provido dos céus, em nome de Jesus. Então guarda a tua esperança no Senhor, confia nele de todo o teu coração, não desiste, crente. Aleluia! Oh, glória a Deus! Bem-aventurado é aquele que tem por Deus
ou em Deus o seu auxílio. Sabe, nada contra as pessoas que estão provendo, por meio de um Estado, do governo, de uma intervenção política, um dinheiro que vai chegar. Mas isso acaba. E eu não estou dizendo que isso vai durar, eu estou crendo em nome de Jesus que isso vai passar. Vai ser rápido, em nome de Jesus. Essa é a nossa declaração de fé, para que esse tempo difícil passe e as portas se abram novamente para a linha produtiva, empregos, portas abertas, e você consiga se encaixar novamente na linha produtiva. Mas Deus é a sua provisão. Nele você pode confiar. Nele e por meio dele o seu auxílio chega. Amém? Aleluia. A esperança do crente é algo que não traz confusão. Você acredita nisso? Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. Deus é bom. E Ele nos baseia na sua palavra. É muito bom olhar para a Bíblia e saber que nela temos respaldo para as coisas que vamos fazer. Não é uma esperança jogada em qualquer ponto no escuro, mas é uma esperança colocada no ponto certo em Deus. E a esperança não traz confusão. Por que não traz confusão essa esperança? Porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Você tem o Espírito Santo? Você pode produzir os frutos do Espírito, que é um dos frutos em evidência, é o amor. Então, porque esse amor que Deus colocou no seu coração está aí dentro, a esperança que você tem nele não traz confusão. Traz certeza. Aleluia. Como é bom saber que no meio de tudo isso que está acontecendo no mundo, nós temos um porto seguro onde ocorar. Isso é um bom local para dizer amém. Isso é um bom ambiente onde posso olhar para a palavra e dizer, uau, amém, isso é para a minha vida, isso é para mim. Eu recebo, eu creio, eu recebo pela fé. Amém? Glória a Deus. Salmos, voltando lá para Salmos 22. Eu disse que você ia passear na sua Bíblia. Salmos 22. Versículos 4 e 5. Aleluia. O salmista Davi, ele estava preso em sofrimentos, mas via em Deus uma situação de refúgio. E olha só o que ele diz no versículo 4. Em ti confiaram nossos pais. Confiaram e tu os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Confiaram em ti e não se envergonharam. Você pode crer que o mesmo Deus da velha aliança é o Deus eterno que está agora numa nova aliança em Cristo Jesus, conciliado com você, andando com você, te protegendo e habitando dentro de você. Aleluia! Que isso seja a sua convicção, todos os dias, amados. Amanhã não vai faltar nada, porque hoje Deus provê. A Bíblia diz que aos seus Ele dá enquanto dormem. Então, longe de você toda ansiedade, longe de você todo desespero e medo. Medo é um espírito. E ele aprisiona a mente, ele aprisiona as pessoas e traz uma letargia ou literalmente uma paralisação, para que você não se mova naquilo que Deus está falando para você. Atreva-se a crer. Ou como Jesus falou para Jairo, crê somente. Creia somente na palavra de que Deus é aquele em quem você pode confiar, porque Ele já livrou outras pessoas, e a Bíblia diz que Ele não faz acepção de pessoas. Outro bom local para dizer amém. Deus não escolhe pessoas para livrar, Ele escolhe crentes que acreditam nele. Amém? Você crê? Esteja pronto para ser liberto e livre de qualquer situação que te envergonhe. Você vai ver, você não vai ser envergonhado por essa esperança que você tem no Senhor. Muito pelo contrário, porque você crê no Senhor e tem a sua esperança posta nele. Você não vai ser envergonhado e pessoas vão buscar em você consolo e abrigo. Em nome de Jesus. Aleluia. Isaías, capítulo 49. Você está acompanhando o raciocínio? Você está acompanhando que a Bíblia é recheada de favor e graça do Senhor? De que a sua esperança tem nele um bom estacionamento? Um bom alvo para fixar e dizer, a palavra de Deus e Deus são uma coisa só. O que Ele disse é o que Ele realmente queria dizer. E eu recebo e creio em nome de Jesus. Isaías 47. Aleluia.
Cadê? Me perdi aqui. Isaías 49, perdão, versículo 23. E reis serão os teus tutores, e as suas rainhas, as tuas amas, com o rosto inclinado em terra, se prostrarão diante de ti, e lamberão o pó dos teus pés, e saberás que eu, o Senhor, que não serão envergonhados os que em mim confiam. Isso era a promessa de Deus sobre a destruição dos inimigos de Israel, e as nações vizinhas serviriam a Israel nesse contexto aqui. Mas a mesma coisa acontece comigo e com você. Os seus inimigos e seus adversários, no contexto espiritual, o diabo e seus demônios, e todo o seu pacote infernal, lamberão o pó dos seus pés. Por quê? Porque eles estão exatamente onde Deus colocou por meio de Cristo Jesus, debaixo dos seus pés. E você não será envergonhado por confiar no Senhor. Mantenha firme a sua esperança no Senhor. Amém? Oh, glória a Deus, a nossa esperança é como uma âncora para a nossa alma. Sabe, eu não sei se você gosta de assistir documentários, eu gosto muito. E sou muito eclético, misturando vários assuntos. E eu gosto muito de ver grandes máquinas, navios enormes. Mas ele, por mais que sejam enormes, mais de 200 metros, alguns chegando a quase 300 metros de comprimento, toneladas, milhares e milhares de toneladas de peso e puro aço e ferro. Mas se ele não tiver um ponto onde ele ancorar, ele vai gastar seu combustível, ele vai gastar o seu esforço total. Ele pode ser grande como for, mas uma revolta no mar retorce seus ferros. O mar de Bering é um dos mais traiçoeiros. Sempre tem tempestades. E você vê aqueles monstros que você chegando no porto olha para cima e diz, uau, é maior do que o prédio que eu moro. Mas chegando nesse mar, as ondas sobressaem sobre ele. E dependendo do tempo, pode ser a melhor estrutura. É aconselhável os capitães a não atravessarem, porque a tempestade e as ondas vão contorcer esse aço e vai partir. Mas em Deus, Hebreus capítulo 6. Oh, aleluia, temos porto seguro. Em Deus podemos confiar, no nosso Deus podemos ter a certeza que vamos ancorar e ter refrigério, reabastecimento, reorganizando as ideias e no contexto de descanso. Hebreus capítulo 6. Aleluia. Deixa eu só achar aqui. Oh, meu Pai. Que às vezes eu escrevo em hieroglifos. Hebreus 6, 19 e 20. Mas vamos ler a partir do 18. Aqui é o contexto da promessa de Deus para Abraão, trazendo para a realidade. Em Gênesis a gente entende que ali era uma forma onde Deus ganhou a legalidade de ter um corpo físico. Porque ele recebeu um filho. Ele recebeu um acesso a uma descendência para um corpo físico ali. O filho da promessa, Isaque, serviu para o Senhor para que desse legalidade para vir agora o descendente verdadeiro da promessa, o Jesus Cristo, o Messias esperado. Então, dentro de todas as promessas que está sendo dita aqui para Abraão, no 17 diz, pelo que querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu conselho se interpôs com o juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos um firme consolo, firme alento, nós os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta, a qual temos como segura e firme âncora da alma, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou, feito sumo sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, está vivo. Ele entrou no Santo dos Santos, nos céus. E a nossa fé nos leva até lá, junto com a esperança. E ancora
nele, onde ele é a resposta para todas as coisas, e nele somos abastecidos com aqueles navios que precisam parar num porto para reabastecer, para trazer os mantimentos para dentro e partir para uma nova viagem, partir para as novas estradas, partir para os novos passos ministeriais. Mantenha-se ancorado em Cristo Jesus, mantenha-se ancorado no firme propósito que Deus colocou através da sua palavra. Deus, ele não mente. Deus, ele jurou por ele mesmo e ele está acima de qualquer coisa que possas nomear. Essa é a nossa imutabilidade na confiança em quem propôs a promessa. Amém? Você pode crer? Aleluia! E a base da nossa esperança procede da natureza de Deus. Quem ele é? Ele é o imutável, o todo-poderoso, o dono de toda a terra, o Senhor que enche os céus e enche a terra. Ele é o nosso Deus e Pai. É por causa da natureza bondosa dele e amorosa dele que nós podemos confiar. Amém? Essa esperança, ela se torna inabalável por causa dele. Porque ele é o objeto da nossa esperança. Não desista. Você que está vendo pressões por todos os lados, não desista. Deus é o teu socorro. O Senhor é o teu refúgio. Aleluia. Oh, glória a Deus. A Escritura revela a fidelidade de Deus. Vamos voltar lá para Salmos 22. Quem está gostando desse vai e vem? Está parecendo realmente um barco, né? Balançando. Aleluia. Salmos 22, versículo 4. Aleluia. Deus é bom. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. Aleluia. Você pode confiar que o livramento vem do Senhor. Salmos 105. Aleluia. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome. Fazei conhecida entre os povos as suas obras. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Regozije-se o coração daqueles que procuram o Senhor. Procurai o Senhor e a sua força. Procurai sempre o seu rosto. Lembrai-vos das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, da sua boca. Até aí. Isso já é suficiente para você ver, dentro do contexto da história da humanidade, Deus intervindo e você tenha esperança. Se ele interviu no passado, ele vai intervir na sua vida. Em nome de Jesus. Salmo 124. Versículo 8. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Você crê nisso? Você confia nisso? Você confia que o que a palavra de Deus está dizendo para você é segurança para você? Que você pode manter a sua fé e esperança? Aleluia! O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Bendito seja o nome do Senhor. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Pastor, por que o Senhor não está falando mais? Além de mostrar os versículos, porque eu não posso ir além da palavra. Se a Bíblia não te convence, amados, eu só vou perder tempo tentando te convencer. Hebreus capítulo 13. E eu oro para que você seja convencido e persuadido pelo Espírito Santo através da revelação da palavra. Hebreus capítulo 13, versículo 6. Diz: e assim, com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Deixa o pessoal maquinar qual seja a ideologia, amados. O mundo só tem o que dá, o que o mundo tem. Mas graças a Deus também por Jesus Cristo, porque dos céus nós recebemos toda a nossa provisão. Amém? E proteção também. Aleluia. Aqueles que não conhecem Deus, são esses os que não têm esperança.
Aqueles que não se aproximam de Deus com o conhecimento correto são aqueles que estão desesperados no tempo de pandemia, como quem não tem esperança, como quem não tem uma visão de um futuro próximo, como quem no meio de uma tempestade olha os céus está enegrecido, o horizonte só tem chuva, o mar está revolto, então vai todo mundo morrer. Não, amados. Desde o princípio, Deus tem falado, por meio dos profetas, por meio do Espírito Santo, com santos homens de Deus, e nos últimos tempos, Hebreus fala sobre isso, nos tem falado através do Filho. E através do Filho, Ele demonstrou o amor com que Ele nos amou de uma tal maneira. Mais uma vez eu recomendo você novamente assistir a ministração do pastor Humberto do último domingo. Se apegando a Deus. Há um livramento quando eu me apego a Ele. Há uma certeza de segurança e uma esperança respondida. Eu posso até me aproximar de Deus por causa de uma necessidade, mas eu sei que Ele é aquele que vai suprir. Amém? Aleluia! Efésios 2:12. As pessoas que não têm Deus são as pessoas que não confiam no Senhor. Diga, mas eu confio de todo o meu coração, porque o Senhor é aquele que me protege. Aleluia! Aleluia! Efésios, capítulo 2, versículo 12. Deixa eu só confirmar se é isso mesmo. Aleluia! Vamos ler a partir do 11. Portanto, lembrai-vos que vós, no outro tempo, erais gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Diga, essas são as pessoas que não têm Deus, são sem esperança. Mas olha só o que o 13 diz, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenança, para criar em si mesmo, dos dois, judeus e gentios, um novo homem fazendo a paz. E no 16 diz, e pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Jesus uniu a mim, a você e a todos os que estão aliançados com Ele, num só corpo por meio de Cristo Jesus. E em Cristo Jesus, o objeto do amor e favor de Deus, nós somos favorecidos. Porque se alguém está em Cristo, há uma viva esperança. Aleluia, porque você foi feito nova criatura. Você não é um desolado, largado, abandonado. Deus toma conta da sua vida. Creia em nome de Jesus. E mantenha os seus olhos fitos nele. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Aleluia. Aleluia. 1 Tessalonicenses 4. Deixa eu só confirmar se é 13 mesmo. Amém. Não quero, porém, irmãos, e ele está falando aqui, Paulo explicando sobre o arrebatamento, mas ele diz, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. A informação que ele está trazendo aqui é de que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Mas se você não acredita que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, você não está acreditando nem na salvação. Ou, bem-vindo à realidade que a palavra tem.
Não seja ignorante quanto à salvação em Cristo Jesus, que em todo o tempo a salvação veio com um completo pacote, perfeito, inteiro. Cristo satisfez tudo o que Deus exigiu através da lei. E o diabo não pode fazer nada quanto a isso. Aleluia! É por isso que nós temos uma esperança. Mas porque fulano acreditava nele e morreu? Amados, se ele morreu em Cristo, se ele descansou das suas obras, ou, como algumas pessoas podem dizer, sofreu tantas dores, e ele não quer mais sentir dor nenhuma e desiste daquele momento que poderia ser algo mais dolorido para ele. Amados, estar com o Senhor, o apóstolo Paulo, que está ensinando sobre isso, sobre essa esperança, diz que estar com o Senhor é incomparavelmente melhor. Se fosse uma decisão minha e sua, nesse período de pandemia, eu colocaria minha posição, dizendo, Deus, eu não quero mais ministério, eu quero ir para casa. Eu quero ir para o céu. Eu quero ir embora. Mas graças a Deus que Deus colocou também um propósito e uma visão de crescimento. Isso é ser egoísta, amado. Desistir daquilo que Deus colocou diante de você é egoísmo. Não viver o propósito que Deus lançou você na terra para fazer é egoísmo. Ter a salvação plena em Cristo Jesus e não levar essa boa notícia para os outros também é egoísmo. Você é um depósito de esperança em Deus, ou ao menos deveria ser, e você deveria ser aquele que vai espalhar essa esperança na sua família, na sua casa. Não desista. Não seja como os que não têm esperança, porque você tem. Se você está em Cristo, você tem. Que seus olhos espirituais sejam abertos e perceba a grandeza do seu chamamento. A glória da herança dos santos em Cristo. Amém? E mantenha seus olhos nele, a sua viva esperança. O sumo sacerdote que entrou o santo dos santos, e nós estamos lá ancorados, a nossa alma está lá, com a nossa esperança ancorada nele. Isso me lembra de outro texto de Paulo, que diz que estamos assentados juntamente com ele. Aleluia. Nos lugares celestiais. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Na nova aliança em Cristo, temos como que um acréscimo daquilo que a velha aliança era, o Deus fiel, que se demonstrava, mas as pessoas entendiam por sombra, por um movimento do que Deus fazia. Por exemplo, se havia um juízo da parte de Deus, Israel entendia que Deus era o Senhor, justiça nossa. Se havia um milagre de cura restabelecendo a saúde, Israel entendia que o Senhor era o Senhor que sara. Aleluia. Mas em Cristo, tudo que era só algo que se via por um instante, passa a ser real todos os dias. E é amplificado com promessas superiores. E não é mais ouvir dizer de Deus, mas é andar com Deus. Isso é uma rica e viva esperança que eu e você temos. Nós não estamos sendo olhados simplesmente por Deus, mas Deus, além de olhar por nossa vida, Ele mora na nossa casa. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Que bom que você entendeu isso. Que bom que a palavra nos garante isso. Há um acréscimo para a nossa esperança ser inabalável. Aleluia. 1 João capítulo 3. Aleluia. Versículo 8. Deixa eu só ver, eu acho que anotei errado. Amém. Deixa eu organizar o pensamento novamente. Eu estava dizendo que em Cristo é ampliada a nossa confiança no alvo da nossa esperança. Olha só, o Filho de Deus, ele se manifestou para destruir as obras do diabo.
Então, nele nós podemos confiar com mais firmeza, por causa do ato dele. Ele diz aqui em 1 João, capítulo 3, versículo 8, diz: o que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Aleluia! Cristo, ele não apareceu simplesmente para satisfazer a minha mente, os meus desejos, mas ele destruiu e destronou Satanás lá na cruz do Calvário. E com a sua ressurreição, a autoridade que ele recebeu, ele nos deu. É por isso que nós recebemos o upgrade na nossa esperança. Amém? Porque ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E você é o que dele agora? Membro do corpo de Cristo. Você faz parte do todo da obra de Cristo. Então você faz parte daqueles que vão se levantar para manifestar a glória dos filhos de Deus, desfazendo as obras do diabo. Amém? Vamos continuar. Aleluia. 1 Tessalonicenses. Perdão. 2 Coríntios. 2 Coríntios. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só confirmar o texto. Capítulo 4. Vamos ler a partir do 1 até o 4. Paulo está falando no capítulo 3 que existe uma esperança em falar ousadamente por causa da glória e da justiça em Cristo Jesus. E no capítulo 4 ele diz: pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia, nem falsificando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem diante de Deus. Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos seus servos por amor de Jesus. E o 6 diz: porque Deus disse, das trevas resplandecesse a luz. E quem resplandeceu em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus, na face de Jesus Cristo. Ou Deus mesmo, né? Porque Deus, que disse das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Nós podemos olhar para esses textos e ver, temos quem toma conta da nossa vida. Temos aquele que acalma ou alenta a nossa alma, porque ele é o nosso porto seguro. Não se desespere, mais notícias podem chegar. O dia mau pode chegar, como tem chegado na porta de todo mundo. O mundo todo está envolto no dia mau. Mas nós temos uma viva esperança em Cristo Jesus, que foi proposta uma vitória. Que foi proposta para mim e para você, uma vida em justiça e um reinar em vida. O que é reinar em vida? É dominar a situação ou viver sobre a situação como alguém que não é infligido pela circunstância, mas que pela fé vive acima da circunstância. Amém? A fé não nega o contexto, a fé não nega o fato, mas a fé chama à existência aquilo que não existe como se já existisse.
A fé chama portas abertas. A fé chama provisão chegando, mesmo com os celeiros vazios. Mas, amados, se você plantou sementes, quem tem sementes plantadas? Você em casa aí tem sementes plantadas? Sementes que você, pela fé, motivado pelo Espírito Santo, e você teve a convicção de que foi Deus que mandou você plantar. Se preocupe não. Chuva do Espírito vai cair sobre essas sementes. E se você manter firme a sua convicção, a sua fé e a sua esperança em Deus, frutos vão chegar, em nome de Jesus. E graças a Deus que a semente é uma escolha, mas a colheita é certeza, amado. Amém? Em nome de Jesus. Estamos chegando ao final. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 3. Aleluia. Vamos ler a partir do 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2 e 3, diz: escolhidos segundo o prévio conhecimento de Deus o Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicada. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Você crê que Jesus está vivo? E que Ele se assentou à destra da majestade santa e hoje Ele vive e reina para todo sempre? É nessa viva pessoa que temos a nossa viva esperança. E Ele não muda. Mantenha-se firme. Mantenha-se olhando para a palavra. Desliga um pouco as vozes do mundo, mas liga a voz do Espírito no teu coração. Confronta a verdade da palavra com esses dias, amados. Não desista da sua fé. Ela tem para nós um grande galardão. Aleluia. Eu quero orar por você e quero crer que você foi motivado a ter esperança no Senhor essa noite. Eu espero que esses textos e alguns outros que o Espírito Santo vai te levar. Se você tem uma Bíblia de concordância, amado, vai anotando todo o texto. Pega o contexto, assimila a verdade da palavra, porque é pela palavra que nós nos regramos e pela palavra nós nos movemos. Amém? Então, seja abençoado na prática da palavra. Seja enriquecido naquilo que o Senhor tem para você. Uma viva esperança. Algumas pessoas já perderam a esperança. Algumas pessoas até atentaram com as suas próprias vidas. Contra as suas próprias vidas. Porque perderam o foco, perderam a esperança. Mas você tem uma viva esperança em Cristo Jesus. Não desista da sua fé. Em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, muito obrigado pela palavra de fé que o Senhor traz para nós. Muito obrigado pela revelação dessas palavras que nós ouvimos. Que o Senhor traga vida para cada versículo que nós temos aqui. E como nós cremos que esse é um tempo de revelação e de intimidade, na sala de espera com o Senhor, para esse tempo de fechamento em nossos lares, que possamos alcançar a intimidade que o Senhor quer que tenhamos, que possamos ter a revelação que o Senhor quer que tenhamos de Ti mesmo, porque quando o Senhor se revela a nós, nos vemos refletidos em você. Por causa de Cristo Jesus, temos uma viva esperança. E cremos em vivê-la com intensidade, Pai. E pela fé, aleluia, trazemos esse futuro esperado para a nossa realidade diária. Em o nome de Jesus. Amém e amém.